Começar a falar um pouquinho sobre guerras e conflitos, tá? E o primeiro continente que a gente vai explorar é a África, tá certo? Nós vamos começar falando sobre guerras e conflitos envolvendo a África. No entanto, pessoal, eu acho muito oportuno nessa aula de hoje, já que a gente tem somente uma aula na terça-feira, fazer com vocês um comentário a respeito do que está rolando no Líbano, tá certo? Para que vocês entendam o que está acontecendo, para que vocês compreendam o que está envolvido naquela região tão diferente, assim, né, vamos assim dizer, do globo que é o Oriente Médio. Então, nós vamos ter também uma aula sobre conflitos no Oriente Médio, inclusive falando sobre a questão envolvendo Israel e Palestina, que é uma questão, nossa, muito importante para vestibular, mas eu não queria perder o feeling do momento e falar sobre o Líbano, uma vez que, né, está basicamente sendo noticiado no mundo todo o que está rolando por lá, né? Caso você esteja numa bolha existencial e você não sabe do que eu estou falando, na semana passada a gente teve ali uma explosão no porto de Beirute, que é a capital do Líbano, onde eles estavam guardando uma substância que era o nitrato de amônia, uma substância que tem efeito fertilizante, como se fosse um adubo, tá? E o nitrato de amônia, ele é altamente explosivo, né? Ele é altamente combustível. E por estar sendo armazenado de maneira irregular, esse nitrato de amônia, que já estava no porto há mais de 5 anos, acabou aí então entrando em combustão e causou aquela grande explosão que a gente teve na cidade de Beirute. Já foram registrados mais de 200 mortos, milhares de feridos e a capital do país está devastada. Vários países já anunciaram ajuda, a França, o Brasil, a União Europeia de modo geral. Nessa semana já saiu um avião do Brasil cheio de medicamentos para atender as primeiras necessidades. Então, né, digamos assim, que a comunidade internacional já está se mobilizando para prestar uma ajuda ao Líbano. Sim, Sofia, eu vi o vídeo da noiva. Eu vi vários vídeos, na verdade, que foram chegando por WhatsApp e era um mais absurdo que o outro, né? Um mais chocante do que o outro, né? E realmente foi uma situação que ninguém estava esperando, né? Foi totalmente fora de qualquer tipo de planejamento e no começo achou-se que estava rolando ali um ataque terrorista, né? Mas depois descobriu-se que a gente estava tendo ali mesmo um problema com, né, o nitrato de amônia. Realmente 2020 não está para brincadeira, né? 2020 não está para brincadeira. E o Líbano, pessoal, é um país muito pequeno do Oriente Médio, tá? Vou até mostrar para vocês um mapinha para localizar. É um país muito pequeno aqui do Oriente Médio. Ele fica basicamente, né, localizado no oeste do Oriente Médio. Né, tem uma grande saída para o mar, que é aqui o Mar Mediterrâneo. Ele é vizinho da Síria, como vocês podem ver, né? Também é vizinho de Israel, aqui, como vocês podem notar. Próximo da Jordânia também, né? Então, basicamente falando, essa aqui é a localização do Líbano, né? Então, cheio de vizinhos aqui que são extremamente perigosos, vamos assim dizer. Então, no caso, aqui fica o Líbano, né? Para deixar bem representado para vocês. É um país que tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, né? Um país que não tem, assim, uma grande representatividade a nível global. A economia libanesa basicamente depende do turismo, tá? Que é muito forte no país. A agricultura e indústria representam uma pequena porcentagem na economia libanesa, e existe, né, uma questão realmente na prestação de serviços, do comércio e no terceiro setor, que acaba sendo a grande fonte de renda do Líbano, tá? Existe, pessoal, aqui no Líbano, uma forte tensão envolvendo o Líbano e a Síria, tá? Isso porque muitos refugiados sírios se dirigiram para o Líbano, então o Líbano tem muitos campos de refugiados,
principalmente de refugiados sírios que acabaram procurando o país, fugindo da guerra, o que acabou levando uma onda de imigração para o Líbano, tá certo? Existe também uma questão envolvendo o Líbano com o Irã, que apesar de estar um pouquinho mais distante, né? Aqui está, deixa eu tirar o zoom aqui. Aqui está o Irã, apesar de estar um pouquinho mais distante, também tem uma ligação do Líbano com o Irã, mas eu já conto para vocês que ligação é essa, tá certo? E como se não bastasse tudo isso, o Líbano ainda conta com um dos grupos terroristas mais atuantes do Oriente Médio, que é o grupo terrorista, o Hezbollah, né? O Hezbollah é um grupo aí armado que atua, né, de modo terrorista no Oriente Médio e que, inclusive, agora está chegando ali também no parlamento libanês, né? Já ocupa várias cadeiras, né, no parlamento libanês, então eles estão atuando na esfera política, na esfera militar e agora também foram para a esfera política. Para quem não tem informação nenhuma sobre o Líbano, eles estavam passando por uma grave crise econômica desde 2014, tá? Desde 2014 o Líbano vem passando por uma grave crise econômica. O ano passado, essa crise econômica atingiu seu pior patamar, cerca de 30% da população libanesa está desempregada, 30% da população está desempregada, então isso é um número absurdo, né? Para vocês terem um comparativo, o número de desemprego no Brasil, que é altíssimo, gira em torno de 14%, então o Líbano apresenta quase um terço da sua população desempregada, e estavam acontecendo várias manifestações, estavam rolando vários protestos no Líbano, pedindo a saída, né, do primeiro-ministro, e o coronavírus acabou aí atenuando essas manifestações, uma vez que elas foram proibidas, né? Então, é importante a gente contextualizar como que estava o Líbano. Não era um país que estava tudo bem, não era um país que as coisas estavam todas tranquilas, muito pelo contrário, era um país que já estava numa grande efervescência, mas como é um país que não tem, né, muita representatividade, né, global, vamos assim dizer, a gente meio que não ficava sabendo muitas notícias sobre o Líbano, tá? Mas esse era um cenário geral. Sim, Sofia, é verdade, né? Na verdade, não somente dois ministros renunciaram, mas como o primeiro-ministro, o chanceler, que é o cara que realmente manda no país, também renunciou e várias pessoas ligadas a órgãos muito importantes. Então, houve uma grande reviravolta e, na real, pessoal, a explosão no Porto foi basicamente a cereja do bolo que estava já em efervescência no Líbano. Então, é interessante vocês saberem que o país já passava por muitas dificuldades antes desse fato acontecer. Bom, para a gente poder contextualizar um pouquinho, né, só para a gente ver, quem não, né, não acho que vocês devem ter noção sobre isso, mas apenas um videozinho mostrando como ficou a região do Porto de Beirute para vocês verem a magnitude da explosão e também aproveito para comentar sobre isso mais daqui a pouquinho, só para contextualizar um pouquinho nossa aula, tá? Então foi assim, foi algo realmente sem precedentes, né? O que aconteceu ali, né? No Líbano e assim, não somente sem precedentes, né, pessoal, a nível né, do fato em si, mas principalmente de como isso foi, né, trazendo aí várias e várias consequências. No dia seguinte, pessoal, após as explosões, já houve aí muitos protestos rolando nas ruas de Beirute, que eu quero passar para vocês também, um minutinho só para
continuar contextualizando o ocorrido, tá? E aí, por conta, né, dessas manifestações que ficaram cada vez mais intensas, né, e que acabou aí chamando cada vez mais pessoas, né, para as ruas, houve então a renúncia do chanceler, né, do primeiro-ministro lá da Líbia, do Líbano, tá? أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان. لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها. E também, né, como vocês podem ver, tivemos aí vários protestos ali no Líbano e acabaram aí, que acabaram culminando com a renúncia do premier, né, do líder do governo. Bom, isso tudo, pessoal, aconteceu num período de uma semana, né? Isso tudo, aliás, menos de uma semana, que a explosão foi no dia 7, né? Então, tudo isso está acontecendo, assim, num período muito rápido, num período muito, assim, um período de tempo muito curto, né? E provavelmente essa tragédia do Líbano ainda vai poder estar presente nas provas de vestibular, né? A gente sabe que as provas de vestibular são feitas até o mês de agosto, né? Então, os temas de vestibular, eles caem no vestibular, vamos falar assim, de atualidades, né? Mais atuais, assim, que tem a ver com as matérias, eles acabam caindo até o mês de agosto, né, que é a data dos vestibulares, mas como esse ano a maioria vai ser em janeiro, talvez as coisas se arrastem um pouquinho mais para setembro, né? E tem um problema gravíssimo agora, porque o Líbano, ele perdeu aí basicamente, né, a sua principal porta de comunicação com o mundo, que era o Porto de Beirute, e um país que depende de comércios e serviços para sobreviver, né, pessoal? É um país que está passando por uma grave, já estava passando por uma grave crise econômica, agora essa crise vai se agravar ainda mais.
e como, né, vocês viram no vídeo, a ONU ela já alerta para que possa ter aí perigo de crise humanitária no país, né, que aí vem a fome, a pobreza, a violência e um caos pode se instaurar ali no Líbano. Então é muito bom a gente ficar esperto, não somente a nível de vestibular, mas também para acompanhar o que está acontecendo com aquela galera. E aí, pessoal, existe sempre um outro olhar sobre o fato, né? Porque o que eu estou narrando para vocês aqui até agora é contextualizar o Líbano para vocês, falar sobre o ocorrido e também sobre as consequências. Mas aquilo que não está nas notícias, aquilo que a gente basicamente não vê nas notícias, é o que está por trás dessa situação do Líbano, que é algo que basicamente vai mexer com as estruturas do Oriente Médio. Nessa semana, no final de semana, a China, né, ela soltou ali um comunicado de apoio ao Líbano, né, e China e Líbano não têm grandes relações comerciais, só para deixar claro, e a China, ela se predispôs a fazer a reconstrução do porto de Beirute em tempo recorde, né, então a China aí se dispôs a fazer essa reconstrução do porto de Beirute e patrocinar essa reconstrução. Aí você pensa assim, caramba, como a China é legal, né? A China quer ajudar a reconstruir o porto de Beirute lá no Líbano, como os chineses são gente boa, né? Será que realmente é isso? Não tô nem falando que os chineses não são gente boa, mas será que realmente é só a gente boice que está por trás disso? Claro que não, né, pessoal? A China, ela já vem tentando chegar no Oriente Médio há muito tempo mesmo. Essa é uma das poucas regiões do planeta que a China não tem quase nenhuma influência. E ao contrário, os Estados Unidos têm uma influência grande no Oriente Médio, e essa influência é representada principalmente por Israel. Se a China conseguir, se o Líbano aceitar com que a China faça a reconstrução do porto de Beirute, pessoal, o governo chinês está abrindo um canal de comunicação com o Oriente Médio e, acima de tudo, ele está levantando um posto no Oriente Médio de influência por toda aquela região. Ou seja, a gente tem ali uma jogada geopolítica da China, uma jogada de mestre da China em relação à sua influência sobre aquela parte do planeta, aonde a gente está começando a ver resquícios, né? Está começando a ver uma nova Guerra Fria se desenhando, mas aí com a participação dos Estados Unidos e a China. Mas não é uma Guerra Fria no sentido militar, pessoal. É uma guerra no sentido de influência. É uma guerra digital, é uma guerra financeira, é uma outra guerra fria que está se desenhando, né? Acho que vocês devem ter acompanhado aquela polêmica do TikTok, que o TikTok é um aplicativo chinês, né? E o Trump quer barrar o TikTok nos Estados Unidos, porque ele diz que esse aplicativo rouba os dados dos usuários e isso é repassado para a China, né? No entanto, a China garante que o TikTok é apenas uma rede social, tal como o Instagram, Facebook, blá blá blá. Então, existe, né, uma guerra fria se formando entre Estados Unidos e China, mas não, novamente eu reforço, não no sentido militar da coisa, mas sim no sentido geopolítico da situação, né? Num controle digital, num controle econômico, numa questão de influência, de manter uma hegemonia. Então, a gente está vendo, né, esse cenário se desenhando, a gente está vendo esse cenário se desenvolver, e se a China realmente fizer a reconstrução do porto de Beirute, pessoal, isso vai ser considerado uma afronta aos Estados Unidos de modo indireto, aonde os americanos vão entender que realmente a China quer atuar no Oriente Médio e a partir do Líbano ela vai ter portas abertas para fazer essa atuação num dos lugares mais conturbados do planeta e que os Estados Unidos têm uma certa hegemonia por conta de Israel. Então aguardemos as cenas dos próximos capítulos. O jogo geopolítico está se desenhando e a gente sabe que a China tem uma visão expansionista, tem uma visão imperialista, assim como o Trump também tem uma visão, né, de controle. Então vamos ver como é que eles vão mexer as peças nesse xadrez geopolítico, mas as coisas estão esquentando naquela região.
mais do que somente o clima desértico, e muita coisa ainda vai rolar nesse lance envolvendo o Líbano, tá? Então, fiquem espertos aí, acompanhem de perto, e eu também, é claro, vou avisando vocês de qualquer novidade. E falando sobre o Líbano, pessoal, eu não posso deixar de falar com vocês sobre o Hezbollah, né? Eu tenho que falar com vocês sobre esse grupo, o Hezbollah, uma vez que o Hezbollah, ele é um grupo terrorista que agora está se alçando à política. O Hezbollah, pessoal, ele tem uma forte ligação com o Irã, tá? Por isso que o Irã entrou na história no comecinho da aula. O governo iraniano, ele acaba mandando ajuda financeira para o Hezbollah, para manter o Hezbollah atuante, tá? Porque é uma forma do Irã também ter ali um controle sobre aquela parte do Oriente Médio e também ter uma facilidade, né, no escoamento pelo Mar Mediterrâneo. A Síria, pessoal, também tem uma relação muito forte com o Hezbollah, uma vez que o Hezbollah apoia o Bashar al-Assad, né? Então, esse grupo terrorista Hezbollah, ele apoia o Bashar al-Assad, que a gente sabe que é aí o presidente sírio, o ditador sírio, que já está no poder há muitos anos. Então, a gente tem aí um conflito de interesses muito grande rolando dentro do Oriente Médio. E por que o Hezbollah apoia o Assad, pessoal? Porque o Hezbollah entende, né, que se o governo sírio cair, vai ser a porta de entrada para, de repente, um político com apoio ocidental entrar e se instaurar, né, no poder. Lembrando que o Bashar al-Assad também tem o apoio da Rússia, mas aí é uma questão de venda de petróleo e gás natural. E no caso do Líbano com a Síria, existe aí então uma forte ligação entre esse grupo armado, que é o Hezbollah, e também o ditador Bashar al-Assad, que é o cara que basicamente está aí sendo responsável por essa guerra na Síria, que vai completar 10 anos, né? Já são quase 10 anos de conflito rolando na Síria, pessoal, e esse conflito ainda está longe de terminar, né? Então, a gente tem ali um grupo terrorista, né, político terrorista, o Hezbollah, que tem fortes ligações com o Irã, no qual ele recebe grande patrocínio financeiro, apoia a manutenção do Bashar al-Assad no poder na Síria, para evitar que tenha aí um controle do Ocidente nesse importante país do Oriente Médio. E além de tudo, pessoal, o Hezbollah é inimigo de Israel, né? E como vocês viram no mapa, Israel faz a fronteira com o sul do Líbano. Então, o Hezbollah, ele tá aí no centro das atenções, mas não estão se falando muito sobre isso na grande mídia, tá? Mas o Hezbollah tem todo o interesse, né, em controlar o Líbano nesse momento de crise, e a gente pode ver um acirramento dessa situação junto com Israel, que já reforçou as tropas no norte do país e que, né, costumeiramente tem grandes problemas com o Hezbollah, aonde rola conflito direto ali naquela região, principalmente por conta do Hezbollah não aceitar a presença de Israel, né? E além dos refugiados sírios, o Líbano também apresenta muitos refugiados palestinos, né, que acabaram aí sendo expulsos de suas terras por conta da criação do Estado de Israel. Então veja que é um país que tem uma grande relevância do ponto de vista geopolítico, regional, né? Não é nem de longe aí um país com uma grande relevância a nível global, mas que atualmente está sendo aí o alvo de grandes potências. Inclusive, o primeiro chefe de Estado que foi visitar a Síria, o Líbano após a explosão foi a França. O Macron foi lá visitar e é claro que ele já foi ali levar não somente o apoio francês, mas também foi ali marcar território, né, e dizer, olha, o mundo ocidental está aqui, né, deixar um aviso bem claro que a União Europeia está ali. Então, a gente está vendo o Líbano ser um plano de fundo para grandes conflitos geopolíticos que estão acontecendo, pessoal. Claro, não são conflitos militares, mas aí é um jogo de interesse muito grande que está rolando dentro daquela região do planeta. E para vocês conhecerem um pouquinho mais do Hezbollah, tá? Para vocês saberem um pouquinho mais sobre, né, que grupo é esse, vou passar um videozinho para vocês, é bem curtinho, que fala um pouquinho mais sobre quem é esse Hezbollah, né? O que é o grupo Hezbollah. É um resuminho para vocês rapidamente verem aí, tá? Hoje você vai entender tudo sobre o grupo terrorista Hezbollah.
Antes de eu começar, já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. O Hezbollah, ou Partido de Alá, surgiu durante a Guerra Civil do Líbano, que foi de 75 a 90, em resposta à ocupação de tropas israelitas nos anos 80. Israel queria expulsar militantes palestinos do sul do Líbano e, em resposta, grupos xiitas se juntaram para atacar Israel. As divisões da população libanesa abriram caminho para que agentes iranianos organizassem milícias xiitas em uma única organização, chamada Hezbollah. O primeiro líder do grupo foi Abbas al-Massawi. O Hezbollah também é um partido político e muçulmano xiita. É considerado um estado dentro de outro estado e age na segurança, organização política e serviços sociais no Líbano. Em 83, o grupo apareceu para o mundo por causa de um ataque suicida contra a embaixada dos Estados Unidos e ao quartel de fuzileiros navais em Beirute. Um jovem chocou seu caminhão lotado de explosivos contra a sede dos militares. Morreram 258 pessoas. No seu primeiro manifesto, lançado em 85, o Hezbollah prometeu lealdade ao líder iraniano Khomeini, pediu um governo islâmico no Líbano e a destruição de Israel e a expulsão dos Estados Unidos, França e Israel do território libanês. A atuação do grupo não é só no Líbano, mas também no Irã, que dá 200 milhões de dólares anuais para eles. O grupo também tem atuação na Europa, na América Latina e na África. Na política, o Hezbollah se tornou um partido em 1990, em um acordo intermediado pela Arábia Saudita e a Síria. No Pacto Nacional do Líbano, em 1943, ficou decidido que o primeiro-ministro seria sunita, o presidente cristão e o presidente do parlamento xiita. Apesar de ter sucesso em algumas eleições, o Hezbollah luta para definir a si mesmo, pois, ao mesmo tempo que disputa eleições no Líbano, ele também está na guerra da Síria, ajudando o ditador Bashar al-Assad. Lá, além de buscar manter o poder do atual governo, eles também estão protegendo os seus maiores vendedores de armas, o Irã e a Síria. O Hezbollah acredita que se a Síria cair nas mãos de algum parceiro dos Estados Unidos, o país poderia ficar num cerco e Israel poderia voltar a entrar em um território sírio. O grupo terrorista também tem interesse na manutenção de Assad para que a Turquia não reprima as remessas do Hezbollah. Os membros do grupo também usam o território sírio para o transporte de mísseis e produtos iranianos e querem aumentar a sua influência no país e cercar Israel. A atuação do Hezbollah não se limita apenas a questões religiosas e políticas. Eles também estão altamente envolvidos com o tráfico de drogas internacional. Eles têm ligações com as facções brasileiras e o cartel de drogas do México. Até o governo venezuelano é alvo de suspeitas. A Venezuela é estratégica nesse esquema, por ela ser um dos caminhos mais curtos entre a América do Sul e o norte da África. Esse foi o Hezbollah. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos sigam nas redes sociais, vai lá no Facebook e curtam. Então vocês podem ver, pessoal, que o Hezbollah, ele realmente é um grupo aí libanês, né, que tem uma grande representatividade nessa situação, né, que está agora. E esse ataque terrorista que rolou a essa embaixada e essa base militar nos Estados Unidos, que acabaram matando mais de 250 soldados, mais de 250 americanos, só para vocês terem uma noção, foi a maior baixa em número de americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Num único dia, né? Então, foi realmente um grande ataque terrorista que rolou ali no Líbano e que acabou mudando os rumos aí das negociações políticas entre os países. Tanto é que até hoje, pessoal, o Líbano, ele sofre várias sanções dos Estados Unidos, várias sanções econômicas, e muitos países não negociam economicamente com o Líbano com medo de represária dos Estados Unidos, né? Isso acontece até os dias de hoje. Então, esse é o cenário, né? Esse é, ou vamos assim dizer, o que está rolando, né, no Líbano atualmente. A gente teve aí a explosão do porto de Beirute como sendo o estopim de tudo que estava acontecendo, né? No entanto, as questões do Líbano são muito mais sérias do que simplesmente um porto que acabou explodindo. É uma questão de instabilidade política fortíssima, é uma questão de instabilidade econômica fortíssima e agora, né, uma instabilidade social que está se instalando ali no país. É a hora perfeita para o Hezbollah conseguir o controle que ele quer, né, pessoal?
é a hora perfeita para o Irã aumentar ainda mais a sua influência naquele pedaço do planeta. E agora a China entra também como um importante jogador geopolítico, que tentando ali trazer toda a sua influência para o pedaço mais conturbado do planeta, que é o Oriente Médio, né? Ali realmente é um pedacinho de globo muito diferente, né? Muito difícil de entender, principalmente por conta de todas as questões étnicas, políticas, religiosas, econômicas, enfim, né? Tem ali um barril de pólvoras chamado Oriente Médio, que depois a gente vai estudar mais sobre ele, tá? Nós vamos ter aulas exclusivas sobre conflitos no Oriente Médio, mas eu não queria perder aí o feeling do momento de comentar com vocês um pouquinho sobre o Líbano, afinal de contas, isso está bem fresco, né, na memória de vocês, uma vez que a gente está acompanhando de perto do que está acontecendo lá, né? Então, acho que é um bom momento para contextualizar o Líbano, é um bom momento para contextualizar o Hezbollah, para que vocês entendam, né, que país é esse, o que rola nesse país e principalmente como ele se comporta de modo geopolítico no planeta. Então, acho que valia muito a pena fazer com vocês essa aula de hoje, não somente por conta da notícia em si, mas para vocês conhecerem diversos participantes, que a gente vai falar bastante sobre eles ainda, como, por exemplo, o Hezbollah, que eu vou falar muito para vocês quando eu chegar na parte do conflito entre Israel e Palestina. Tem também a parte da Síria, porque a gente vai estudar esse ano a guerra na Síria. Tem também o Irã, né, que a gente vai estar estudando também o Irã esse ano, dentro do contexto do Oriente Médio. Enfim, é um assunto que veio muito bem, né, a calhar na nossa matéria e que com certeza tem uma grande importância aí para o vestibular, tem uma grande importância para as provas que vocês farão. Então, esse é o Líbano, pessoal, esse é o cenário atual, é isso que está rolando ali nesse país, nesse exato momento, e vamos acompanhando, né? Vamos aí nos informando sobre o que está acontecendo, e é lógico, qualquer novidade eu também trago para vocês, o Guilherme também vai trazer para vocês, com certeza isso nas aulas de atualidades, né? E vamos aí ficar de olho nesse pedacinho conturbado do planeta. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Maravilha, beleza, Sofia. Pessoal, então é isso, né? Deu aqui o nosso horário, vou parando por aqui, vou finalizando aí o nosso conteúdo e depois, na quinta-feira, então, pessoal, eu passo para conflitos na África com vocês, que era o tema que a gente estudaria hoje, mas acho que o Líbano merecia a nossa atenção. Valeu o feedback aí, Lucas. Pessoal, fecho por aqui com vocês. Ótima semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem. Um beijo nos seus corações e a gente se vê na próxima quinta-feira, beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, Bruno. Abraço. Tchau, até mais, Vi. Tchau, Bruno. Tchau, boa semana.